E hoje nosso tema é quais são os benefícios da corrida para quem quer emagrecer. Nesse processo de emagrecimento, como é que a corrida pode ajudar nisso? Vou contar um pouquinho da minha história, como a corrida entrou no meu processo de emagrecimento, para vocês entenderem um pouquinho, né? Antes de falar da corrida no meu processo de emagrecimento, deixa eu falar com a minha relação com a corrida. Quando eu entrei, né, no tribunal, quando eu fui nomeada para assumir o meu cargo lá, nós tivemos várias ideias, né? A minha proposta, quando eu cheguei lá, era trabalhar com ginástica laboral, mas eu não consigo ficar quieta, né? E aí um estagiário teve essa ideia, né? Deu essa sugestão. Ô, Débora, por que a gente não faz um grupo de corrida? Eu disse, rapaz, isso é mesmo. E aí foi quando a gente começou a estruturar o grupo de corrida. Eu nunca tinha trabalhado com corrida até então. E aí em 2013, junto com os estagiários, nós organizamos o grupo de corrida. E foi um baita sucesso esse grupo, né? Várias pessoas participaram, a gente, enfim, incrementou de várias formas, inclusive era corrida com treinamento funcional, tem os dois grupos, era super legal. Tem gente daquela época que manda pra mim às vezes, que é a notícia lá, com saudade dessa época, e foi muito legal. Só que aí em 2016 eu engravidei, nós já não tínhamos mais tantos estagiários. No final de 2016 eu estava sozinha, já com o buchão, né? Porque eu já estava, acho que com uns 7 meses de gestação. E realmente não dava mais para continuar, né? Porque eu tinha que levar material para a praça, que a gente fazia numa praça aqui próximo. E não dava, realmente não deu para continuar. Infelizmente a gente concluiu, né? Fechou o grupo com bastante pena. Então eu iniciei a minha jornada com a corrida nesse momento. Então eu precisei estudar muito, comprei livro, enfim, fiz curso para aprender como ensinar a corrida. E desde lá ficou esse gostinho da corrida, eu gosto da corrida. E quando a pandemia começou, aí a gente teve a ideia de fazer uma mentoria de corrida. Na verdade, até antes da pandemia eu já tinha começado a pensar nisso. Eu não ia conseguir mais fazer naquele modelo presencial de corrida. Então eu comecei a pensar como é que a gente poderia estruturar. E aí quando a pandemia começou, essa é uma boa ideia. Foi quando a gente criou a mentoria de corrida lá com o grupo do tribunal. E foi assim um boom de inscrições, né? A gente começamos em maio, os treinos começaram em junho e de lá pra cá assim uma participação incrível do pessoal. Realmente a corrida traz isso, né? Algumas pessoas que correm até chamam de vício, porque quem corre, quem começa a correr, sente esse bem-estar, sente os benefícios que a corrida traz. E a gente sabe, é cientificamente comprovado, os benefícios da corrida para o emagrecimento. E aí, quando os treinos da mentoria começaram, eu também comecei com esses treinos. E já comentei aqui algumas vezes, eu comecei o meu processo de emagrecimento em fevereiro. Em junho eu comecei a correr e eu percebi o quanto isso foi diferencial para o meu resultado, né? Eu tinha a expectativa de atingir no final do ano 78 quilos e eu já atingi isso no mês de setembro. Então eu consegui antecipar a minha meta para 3 meses antes e devo isso também à corrida. Claro que não é só corrida, né? Se você acha que a corrida vai salvar o seu emagrecimento, não é por aí. Mas ela pode ser uma grande aliada no seu processo de emagrecimento. E, infelizmente, algumas pessoas divulgam informações erradas. Uma vez eu vi um nutricionista falando, correr aumenta a fome. Só que os estudos científicos mostram exatamente o contrário. Claro que alguns tentam provar que isso é verdade, alguns têm como hipótese isso, mas isso não se comprova na grande maioria dos estudos científicos voltados relacionando a corrida com o emagrecimento. Pelo contrário. E eu vou falar um pouquinho sobre esses benefícios.
né? Por que a corrida foi tão importante para mim? Por que a corrida tem sido tão importante para os meus alunos, né? Foi bem emblemático para mim. Recebi uma foto de uma mala cheia de roupa de uma aluna minha. Eu achei estranha aquela foto. Ela disse, Débora, olha essa foto. Aí eu disse, o que é isso? Ela fez, eu não vou viajar. Mas nessa mala, estavam roupas que eu não usava mais. E quando ela até tinha me dito isso antes, né? Ela foi numa loja, precisava comprar lá uma roupa, e a vendedora entregou a ela uma blusa M. Ela disse, não vai caber em mim não. Eu tenho essa mensagem, né? Eu guardei essa mensagem, porque isso pra mim é muito importante. O quanto a gente consegue ajudar as pessoas nessa transformação. Ela disse que a vendedora entregou uma blusa M pra ela, ela disse, não vai caber não. Pega uma G pra mim. Eu falei, não, tente, eu acho que vai caber. E quando ela vestiu, coube. Então, ao invés de comprar uma blusa G, ela conseguiu comprar uma blusa M. E ela me disse isso, Débora, a grande diferença, eu já vinha lutando contra o meu peso já há algum tempo. Ela foi mãe recentemente, 1 ano e um pouquinho, né? Tem um filho pequeno. E ela não conseguia reduzir mais o peso dela. E a corrida teve esse diferencial para ela e para outros também. Eu recebi uma mensagem de um aluno de lá também, dizendo, Débora, eu já emagreci 3 quilos. E várias outras mensagens de pessoas que conseguiram, depois que entraram na mentoria, conseguiram reduzir o peso. E isso também aconteceu comigo. Então eu trago para vocês aqui hoje porque eu acredito, de verdade, não só no que a ciência comprova, mas o que eu vejo na prática, de pessoas que conseguiram emagrecer por conta da corrida. Então eu trouxe aqui vários benefícios, até botei ali uns papéis com os tópicos para eu não esquecer de nada. E até eu fui numerando, mas deu mais benefício, inclusive, do que eu imaginei. Então, vamos começar. Eu vou sair do óbvio, inclusive, né? Talvez você pense que eu vou falar das calorias, não vou falar disso agora. O primeiro benefício que eu destaco é a vitória. As pequenas vitórias que você conquista a cada treino. Isso faz uma diferença imensa. E isso acontece na corrida, que é uma coisa que não acontece nos outros exercícios. Quando você vai para musculação, por exemplo, você não sai de lá, ai, acabei mais um treino. Eu não vejo ninguém fazer isso. Isso nunca aconteceu comigo. Mas na corrida já aconteceu várias vezes. Eu estar com muita dificuldade de começar o treino. Vou fazer o treino. Começo o treino. A cada volta eu penso em desistir. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Inclusive publiquei no feed uma foto minha com um balãozinho. Eu pensei em desistir. Isso acontece várias vezes. A corrida realmente ela desafia a gente. E a cada treino que você conclui, a cada treino que você consegue acabar, é mais uma vitória que você conquista. E somar essas pequenas vitórias, isso é muito motivador. E aí eu já aproveito o segundo ponto desses benefícios, a motivação. Por que algumas pessoas, como eu falei antes, relatam um vício da corrida? Porque a corrida é muito motivadora. Quando você começa, primeiro treino, pô, foi difícil, mas eu consegui. Segundo treino, terceiro, quarto, quinto, 30º e por aí vai. Você vai, a cada vitória, você vai ficando mais motivada com aquilo. Então, inclusive, pessoas que relatam não gostar de corrida, acabam se apaixonando pela corrida por conta desse efeito motivador que ela tem. E aí eu já aproveito outro ponto, o progresso constante. A corrida é muito interessante. Às vezes, por exemplo, você vai para musculação, para um treinamento funcional e tal, e você não percebe tanto essa progressão de intensidade ou de carga que você aplica ali naquele treino. E na corrida, isso acaba sendo muito palpável. Quando você vai, se você quiser ficar naquela mesma velocidade ou na mesma distância, quando você acaba, você percebe, poxa, eu poderia ir um pouco mais. Eu poderia intensificar um pouco mais. Eu já não acabo o meu treino tão cansada como antes. Opa, isso é um sinal de progresso.
E isso acontece muito na corrida, isso é constante na corrida. Então já fica aí outro benefício que também vai impactando na sua motivação. Quando você, a cada treino, tem uma vitória, isso já é motivador. E se a cada treino, além de você sentir que você venceu aquele treino, você ainda percebe o seu progresso. Esse progresso é muito palpável. E eu me lembrei até dessas histórias de pequenas vitórias, né? Teve um treino que eu fui fazer que acredito que eram 20 séries de um circuito, né, que ia alternando entre trote e caminhada. E aí foi aquela luta a cada trote, né, a cada trote, e eu pensava, só mais esse, isso é uma dica importante, né, não pensa no final não, pensa no agora, né, se prende ao agora. O que é que você está fazendo agora? É uma série de trote. Então eu ia lá, trotava e no final, eu tava até aqui na garagem do prédio, eu tenho feito esses treinos de corrida na garagem do prédio, porque eu não quero ir pra academia. A minha vontade foi de levantar o braço e dizer, acabou. Pra você ver esse efeito dessas pequenas vitórias a cada treino. E o quanto isso é motivador, né? A minha vontade de levantar o braço acabou. De verdade, do fundo do meu coração. A minha vontade foi essa. Não fiz porque tinha gente na garagem, não quis pagar esse mico, né? De ficar lá vibrando, mas eu devia até ter feito isso. Porque aquilo foi muito forte pra mim. Eu acabei, mas esse treino foi difícil, mas eu acabei. Então imagina, né? Você acaba cada treino e você se sente mais forte, mais poderosa com aquilo ali, porque você concluiu mais um treino. Isso é muito motivador. E aí já vamos para outro ponto. Na corrida, durante o treino de corrida, você libera alguns hormônios importantes. E isso tem outros exercícios também, certo? Um deles é a dopamina. Tem também a serotonina, a endorfina, que são hormônios que eles trabalham no seu sistema nervoso central, mostrando para você que você consegue. Ele vai aumentando o seu bem-estar. E aí é interessante como melhora o humor, melhora seu estado geral. A dopamina, por exemplo, ela trabalha inclusive na sua cognição. Ela melhora a sua cognição, melhora a sua atenção. Então, o efeito desses hormônios na sua vida, no seu dia a dia, são imensos. Por isso também que volto àquela frase, né, do vício da corrida. Porque é muito, esse efeito dos hormônios, ele é muito impactante para quem corre. Então, você vai se sentir com mais prazer, com mais humor, com mais felicidade. Né? Algumas pessoas relatam isso, eu sou mais feliz depois que eu corro, mas por conta da ação desses hormônios. Não é só uma sensação que você tem, é real, é físico, né? Existe lá essa ação hormonal, tá? E vários outros. Inclusive, até botei o nomezinho ali, circulei. Alguns estudos mostram que esses hormônios ajudam de forma indireta na regulação da fome. Então, alguns estudos mostram essa relação da corrida com a redução da fome. Foi o que eu falei no início, né? Tem gente que acredita no contrário, mas a maioria dos estudos mostram que a corrida ajuda, inclusive, a regular a fome. Então, de tudo isso que eu já falei, tem mais ali. De tudo isso que eu falei, o quanto isso pode impactar positivamente o emagrecimento, a jornada do emagrecimento. E tem mais, como eu falei, você vai observando progressos constantes. A cada treino você percebe que você está melhor. Por exemplo, na mentoria de corrida, semana passada eu publiquei o treino 40. O treino 40, ele foi muito parecido com o treino 10. E o treino 10, para quem participa da mentoria, foi muito emblemático, porque foi um treino bastante difícil,
para o início, né? E as pessoas reclamaram muito desse treino. Virou piada esse treino, né? Porque todo mundo dizia, eu passei pelo treino 10, eu sobrevivi ao treino 10. E ficou muito engraçado isso no grupo, assim, criou, né, uma atmosfera bem legal de engajamento no grupo, isso. E o treino 40, ele foi muito parecido com o treino 10. E aí uma pessoa ontem me disse, pô, foi difícil o treino 40, né? Lembrei do treino 10 e tal. Aí minha pergunta para essa pessoa foi mais fácil ou mais difícil fazer o treino 40? Ele, foi bem mais fácil. Por conta desse progresso que você vai conquistando a cada treino. E, como eu falei, até já comentei, né? Outro benefício é que você vai vendo esses resultados não só na sua performance, né? Nisso que eu falei do progresso, mas também no seu emagrecimento. E quando você começa a ver, a perceber, a olhar ali para a balança e ver que seu peso está diminuindo, isso é muito mais motivador também. Então veja que vários pontos desses benefícios ajudam na motivação, que retroalimenta esses resultados. Então, vê como está tudo interligado. E outra, como você vai melhorando, outro benefício, como você vai melhorando o seu sistema cardiopulmonar, você vai ficando com mais disposição. Então, por exemplo, né, muitas pessoas aqui do meu Instagram são mulheres, a grande maioria é mulher, e a grande maioria está numa faixa etária que normalmente tem filho pequeno, né? Muitas dessas mulheres têm filho pequeno. Eu sei que muitas seguidoras minhas têm filhos pequenos. Então, imagina você começar a fazer um exercício que vai te deixar muito mais disposta para brincar com seu filho. Claro que todos os exercícios, eles vão de alguma forma melhorar a sua disposição. Mas na corrida isso é muito palpável, porque você melhora o seu sistema cardiopulmonar de uma forma enorme, né? Dependendo da sua condição, você vai melhorar aí, tipo uma pessoa sedentária que começa a caminhar, começa a trotar, começa a correr, ela percebe muito rapidamente essa melhora do sistema cardiopulmonar. E o quanto isso tem influência na disposição dela. Porque, ora, se antes para subir um lance de escada era um martírio, agora eu já consigo subir um lance de escada de boa. Então, poxa, isso além de motivador, isso mostra também que eu tenho a possibilidade de aumentar a minha disposição. E ver como isso se retroalimenta também. Se eu tenho mais disposição, isso me torna mais motivada e isso acaba me dando mais disposição também. Então, esses benefícios, eles estão todos interligados. E aí, essa questão do emagrecimento, eu vou para o benefício que talvez você tenha pensado que fosse o primeiro que eu ia falar. É o benefício mais óbvio, o benefício que todo mundo fala, que é o gasto energético. E o legal da corrida é que não é só o gasto energético durante o exercício, é também o gasto energético depois do exercício. Ontem meu marido foi correr de manhã. À noite, ele estava suando um bocado. Ele disse que calor. Eu disse, rapaz, eu não tô com tanto calor assim não. Foi a corrida. Aí ele olhou pra mim e disse, poxa, é mesmo. Porque de fato, o seu metabolismo acelera. Não só durante o exercício, mas durante as várias horas depois do seu treino. Então imagina que você pode aumentar aí seu metabolismo de 24 a 48 horas depois do treino. Você eleva o metabolismo, eleva o gasto energético depois do treino. 24, 48 horas depois, dependendo da intensidade desse treino. E aí você vai numa progressão de treinos. Você vai numa constância de treinos. Você vai treinar numa regularidade. Então, o seu metabolismo vai estar o tempo todo acelerando. Então, você tem um estímulo, o seu metabolismo acelera, quando ele vai começar a cair, você dá um novo estímulo. Você vai correr novamente no dia seguinte ou 2 dias depois, dependendo da sua programação. Então, seu metabolismo ele vai estar sempre acelerando e sempre tendendo a acelerar um pouco mais. Claro que vai existir um platô, certo? Mas ele vai acelerando, acelerando, acelerando. A cada treino, ele acelera um pouquinho mais. E no final das contas, o seu gasto energético, ele vai ser
bem grande. Ele vai ser proporcional à sua consistência nos treinos. Então, quanto mais consistente nos treinos você conseguir ser, mais você vai conquistar esse gasto energético depois do treino também. Fora todos os outros benefícios que eu já falei aqui, né? Deixa eu ver mais ali. E para finalizar esses benefícios, eu coloquei mais um ali, que eu chamei ali de cuidado sistêmico. O autocuidado sistêmico. É interessante isso. Quando eu começo a fazer exercício, que eu começo a sentir os benefícios desse exercício, eu passo a prestar atenção em outros pontos da minha saúde. No caso aqui, a gente está focando no emagrecimento. Quando você começa a fazer o exercício, você começa a ver o resultado, você já começa a prestar mais atenção na sua alimentação, por exemplo. Isso acontece muito. Isso várias alunas relatam para mim. Débora, eu comecei a fazer exercício e parece que foi algo automático. Eu já comecei a me alimentar melhor. Isso de fato acontece. Você começa a se alimentar melhor, você começa a prestar mais atenção no seu sono, a ter mais cuidado com o seu sono, com o seu descanso, porque você percebe que isso vai impactar no seu treino. Você começa a observar, e esse é outro ponto, você começa a prestar atenção mais no seu corpo também, e começa a se respeitar melhor. Quando você percebe que você está mais cansada, dormiu pior, ou não respeitou o seu descanso, você vai ter o resultado do seu treino, a performance no seu treino, era a palavra que eu queria. A performance no seu treino vai cair. E aí você começa a prestar mais atenção. Isso aí, muitas vezes, não é nem consciente. Até passa a ser inconsciente mesmo. Uma coisa que você faz, você já começa a prestar atenção em outros detalhes da sua vida. Então, vê como isso pode te ajudar no emagrecimento, né? Por isso que eu coloquei ali também. A corrida, ela pode ser uma grande aliada na sua estratégia de emagrecimento. A corrida é para todo mundo? Claro que não. Nada é para todo mundo, né? Tem pessoas que não gostam de correr. E tá tudo bem. Existem outros exercícios que vão ajudar também. Ou, por exemplo, a pessoa naquele momento não está em condições por alguma razão. E aí a gente tem que respeitar esse momento também. Mas você que está aqui, você que está assistindo esse vídeo, ou ao vivo, ou depois, lembre-se disso. A corrida, ela pode te ajudar no emagrecimento. Então, veja se há possibilidade para isso ou não. Também não adianta você fazer algo que você não gosta, só para emagrecer. Mas vou lhe dizer uma coisa, muitas pessoas que não gostam de correr, quando começam, elas se sentem tão motivadas, elas começam a sentir todos esses benefícios que eu falei aqui e acabam gostando da corrida também. Então, não descarta, né? Dá uma chance. Se isso é possível para você, dê uma chance. Experimente a corrida também. Isso pode te ajudar muito. E aí uma pergunta até que me fazem: Débora, eu tô com sobrepeso, eu tô com obesidade. Eu posso começar na corrida? Veja, se esse sobrepeso ele não é tão severo, você pode começar na corrida sim, mesmo com excesso de peso, certo? É a mesma analogia de dizer, eu tô com excesso de peso, então não vou pra academia não. Eu vou esperar emagrecer para poder ir pra academia. Pensa nessa analogia, isso não faz sentido. Se a academia vai te ajudar no processo de emagrecimento, por que você só vai pra academia depois que você emagrecer? É a mesma coisa da corrida. Por que você só vai utilizar uma estratégia que vai te ajudar no emagrecimento depois que você emagrecer? Não faz o menor sentido, tá? Então, é preciso avaliar. O que é que a gente avalia para dizer se a pessoa pode ou não? É se aquele sobrepeso, aquela obesidade, ela tá tão severa que vai aumentar muito o impacto dela na corrida. Estima-se que a cada pisada na corrida, aquele impacto ali seja 3 vezes o seu peso. E aí é muito importante que você tenha alguns pontos que precisam ser observados
durante a corrida para que você diminua ao máximo, você utilize seu corpo, utilize a sua mecânica para diminuir esse impacto ao máximo. Mas aí, por exemplo, a pessoa está 50 quilos acima do peso normal dela. Olha quanto isso vai impactar no impacto que ela tem na corrida. Se é 3 vezes o peso, esses 50 quilos que ela tá a mais, a cada pisada serão 150 quilos de impacto a mais, certo? Então, dependendo da quantidade desse excesso, talvez não seja o momento. Mas, para a grande maioria, isso é perfeitamente possível. Débora, eu tô com 10 quilos acima do meu peso, 20 quilos. Dá para começar? Dá. É claro que precisa haver um equilíbrio. E aí, cada pessoa vai ter que ser analisado como ela vai começar. Mas aí, isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Comece devagar. Respeite um princípio do treinamento físico que diz progressão de carga. Ninguém deve começar já com a carga elevada. E você pode até pensar, ah, mas ninguém faz isso. O pior que faz. O pior que faz sem perceber. Por exemplo, um dos alunos da mentoria, ele tinha viajado, estava meio atrasado dos treinos, não tinha começado ainda, já tinha passado um tempinho que a gente tinha começado, acho que uns 2 meses. E aí ele voltou de viagem todo animado. E aí, vou começar. Ele não me lembro exatamente o dia que ele chegou de viagem, mas no dia que ele chegou, ele fez um treino e fez 4 treinos seguidos. Na mentoria de corrida, são 2 treinos por semana, porque eu também respeito os outros tipos de treino, né, que você precisa fazer. E aí ele fez 4 treinos seguidos. No 5º dia, ele estava com dor na coluna, com dor na lombar, porque ele já tem um problema também de lombar, certo? Então, ele já tinha um problema de lombar, que não estava doendo, ele sobrecarregou o corpo dele com 4 treinos seguidos, que não foram pensados para ser seguido, tá? E aí, ele acabou sentindo dor. Então, respeite o princípio da progressão de carga. E aí, é muito importante que, por exemplo, um tipo de treinamento, um planejamento de treinamento, ele pode ser pensado sim para 4 dias seguidos, 5 dias, 7 dias da semana, ele pode ser pensado. Eu não concordo muito, tá? Eu não gosto muito dessa dinâmica de correr todos os dias. O corpo precisa de descanso, isso é fato, tá? Mas óbvio que um treinamento, né, um planejamento de treino que foi pensado para 2 vezes na semana, ele vai ser muito diferente de um treinamento pensado para 7 vezes na semana, certo? Embora não seja a minha linha de trabalho, né, eu prefiro evitar essa sobrecarga de correr todos os dias. Você pode, inclusive, alternar com outros tipos de treino. Ah, não, Débora, eu quero fazer exercício todos os dias. Ótimo, mas isso precisa ser pensado para a sua realidade, tá? E juntar, né, corrida com musculação, que é muito importante, com exercícios de alongamento, mobilidade, enfim. Juntar aqueles 4 tipos de treino que eu sempre falo aqui, né, alongamento, tipo de treino não, tipo de exercício, né, que vai trabalhar o alongamento muscular, mobilidade muscular, o fortalecimento muscular e a resistência muscular também, certo? Então, isso aí precisa ser trabalhado. Mas é preciso que você entenda que existe a necessidade de uma progressão de carga. Ninguém deve começar correndo. Se eu estou sedentária, eu não vou começar correndo. Eu vou começar caminhando e vou progredindo adequadamente essa carga. Mas isso já é tema para outra live, certo? Deixa eu ver aqui, já estamos aí com meia hora de live, né? Estamos voltando, quero agradecer demais. Não vi nenhuma dúvida, se você tiver alguma dúvida, manda aí que eu respondo, certo? Então, manda as dúvidas e já fica sabendo que teremos live todas as quartas às 8h30, né? Que não aconteça mais, pelo amor de Deus. Nenhum fato que vai mudar tanto a minha rotina assim. A gente ficou 1 mês sem as nossas lives, mas agora as coisas estão começando a se organizar melhor, meus horários, tudinho. Então, ó, já estamos de volta e vamos seguir com as nossas lives agora, dia de quarta-feira. Então, ó, compartilha, você que chegou até aqui nesse vídeo, né, se não você gostou do vídeo, que bom. Então, ó,
curte, comenta, compartilha, né? Manda um aviãozinho para as amigas que estão pensando em correr ou que querem emagrecer e não sabem muito bem por onde começar. Talvez seja esse um bom caminho com todos esses benefícios que eu falei aqui. Joia? Então, beijo pra vocês, ótima semana, ótimo resto de semana e a gente se vê na próxima quarta. Tchau!